Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se ainda não me conhecem, eu sou a Lili, da Lua de Lili, e hoje vamos falar sobre este romancinho, esta ficção distópica, Eu que não conhecia os homens, da Jacqueline Hartman. Este livro foi lançado em 95 e é uma distopia que explora conceitos como liberdade, como identidade, como solidão. A Jacqueline Hartman foi uma escritora belga, também foi psicanalista e ela é conhecida por explorar temas como a condição humana, como a identidade e como a memória. Sendo judaica, tendo vivido no período da Segunda Guerra Mundial, teria uma perspectiva muito única, que eu acho que se nota bastante no livro, sobre estas questões não só da liberdade como da opressão e sobretudo de resistência. Eu já conhecia este livro há algum tempo, por acaso tenho pena da nossa edição em Portugal ser assim tão... não sei, passa um bocado despercebida. Principalmente lá fora fala-se muito deste livro. Sigo muitos youtubers brasileiros que estão fartos de falar deste livro, já tinha muito interesse em o ler e agora finalmente quando saiu a edição eu pensei, tenho mesmo que ler isto, e é interessante porque a expectativa que eu tinha sobre este livro foi totalmente ao lado. Eu pensei que isto fosse uma coisa muito feminista, mas não de todo. Em nenhum momento no livro, para mim, à exceção talvez do início, a questão mulheres versus homens foi um tema. De todo. A história deste livro é qualquer coisa. Imaginem só este cenário. 40 mulheres presas numa cela, num bunker, fechadas há anos, guardadas e controladas por guardas silenciosos e inexpressivos, que não comunicam com elas a não ser com chicotes e que as proíbem de quase tudo. Elas simplesmente não podem fazer nada a não ser comer e sobreviver, ao ponto de elas não podem tocar umas nas outras, nem sequer se podem suicidar. A nossa protagonista, que também vai ser a nossa narradora, é uma rapariga, uma jovem que não se lembra de nada da sua existência, para além da experiência que é viver naquela cela, ao contrário das outras mulheres que tiveram efetivamente uma existência, uma vida antes de estarem ali presas, só que elas lembram-se da família, lembram-se dos empregos, dos filhos e não sei o quê, mas não se lembram do momento em que foram para ali. Isso foi-lhes barrido completamente a todas. Um dia, no momento em que os guardas lhes estão a distribuir a comida, ouve-se uma sirene, os guardas fogem e elas veem ali a sua oportunidade de fugir. É um momento de muita alegria, de muita antecipação, de muito medo, sobretudo de muita esperança, elas conseguirem finalmente saírem dali. E quando elas conseguem escapar do bunker, aquilo que vão encontrar, e isto é a minha opinião pessoal, é ainda mais assustador daquilo que elas tinham na cela. É um mundo totalmente desconhecido, um mundo que as vai obrigar a reaprender a viver e a confrontarem-se diariamente com isto, que é este conceito complicado que é a existência. Vou já confessar que o início do livro para mim foi um bocadinho complicado pela forma como a narradora nos conta a história. Ela não nos conta a história dentro da cela, mas muito tempo depois está basicamente a relembrar-se de memórias passadas. No início nós ficamos um bocado à toa, eu pelo menos fiquei tipo, o que é esta pessoa, que idade é que ela tem, o que é que ela está a fazer, estava um bocado perdida. Mas passado umas páginas torna-se perceptível o que é que está a acontecer. Outro pormenor muito incomum neste livro é que o livro não tem capítulos. Começa e termina texto corrido. Só não é uma coisa terrível, porque a escrita dela é realmente muito imersiva, muito rápida. Pode ser uma coisa que assusta muita gente, inclusive a mim, mas a leitura é tão imersiva, é tão envolvente que nós realmente não queremos fazer nada enquanto não o terminamos, não precisam de ir a medo. No início do livro em que se está a descrever o dia-a-dia delas dentro da cela, fez-me muito lembrar Margaret Atwood, mas depois, mais para a frente, quando elas são finalmente libertadas, fez-me ainda mais lembrar outro livro que eu li no ano passado, que foi A Parede, e que é um livro que, se ainda não leram, eu aconselho. Não é de fácil leitura, mas é muito interessante. O universo que a autora conseguiu criar neste livro é super estranho, muito enigmático, claustrofóbico até, mas de alguma forma totalmente credível. Achei muito interessante como as mulheres, depois de libertas, constroem um dia-a-dia enquanto sobreviventes. Tudo é uma construção, a própria identidade, a autoimagem. É muito interessante também elas existirem num mundo que não há homens. Elas vão ter que fazer das tripas coração para sobreviver. Aliás, elas usam o próprio cabelo para cozer roupa. A autora teve o cuidado de não as representar nem como vítimas, nem como heroínas. Em todo o livro eu senti isso. Elas são simples personagens que se reinventam face às adversidades. Ao contrário das outras mulheres que já tinham uma imagem delas próprias, dos seus gostos, toda uma existência pré-cela, a nossa narradora não. Ela nasceu ali ou foi
colocada ali muito pequenina, então ela nem sequer tem memórias nenhumas, nem de pais, nem de nada. Todo o conhecimento que ela possui, todas as noções que ela tem é daquilo que ela foi conseguindo retirar aos poucos das outras mulheres, porque ela não tem noção nenhuma do mundo real, seja para o bom, seja para o mau. Foi uma personagem que eu simplesmente adorei, porque ela é muito curiosa, muito corajosa, muito inteligente, mas sobretudo muito resiliente. Encontra sempre alguma forma nova de existir e de tentar compreender o mundo à volta dela. A forma como ela consegue reconstruir sucessivamente o sentido da própria vida, sem que dependa de pessoas ou de fatores externos a ela. A escrita é uma escrita densa, é uma escrita sensível, combina aqui o introspectivo com o sensorial e é construída sobre uma espinha dorsal de fragmentação e de fluxo de consciência. Não há uma estrutura linear e convencional de todo. Nós mergulhamos completamente na subjetividade desta narradora, desta protagonista. Sentimos os seus pensamentos, os seus sentimentos de uma forma quase desgovernada. Isso aproxima-nos muito do estado emocional da protagonista, da sua alienação, da sua confusão. E outro pormenor que eu gostei muito é que as dinâmicas do mundo em que ela vive entre estas mulheres todas são transmitidas através de gestos, através de nuances, olhares, mas nunca de uma forma muito explícita. Acompanhamos constantes monólogos internos sobre a existência, sobre o que significam as relações humanas, sobre o sentido do tempo, da vida. Eu dei por mim mesma a pensar na minha própria realidade, no que é que eu faria, em como é que eu agiria se me visse perdida no mundo daqueles. De todo o livro, o que mais me tocou foi mesmo o mindset desta protagonista. Ela é uma mulher muito diferente daquilo que habitualmente nós encontramos num livro. Ela tem uma força silenciosa, gigante, que não se impõe pela ação, mas pela introspeção e por esta resistência emocional. Que se calhar, por exemplo, no livro Parede eu não senti tanto, senti o oposto. Aquela protagonista sem os horários, sem a moralidade, sem as outras pessoas, simplesmente sucumbiu para a loucura e pronto. A forma como a autora neste livro explora temas como a identidade, como o isolamento, como a solidão, por acaso não me provocou uma angústia existencial, mas uma sensação de curiosidade muito estranha. Principalmente porque durante todo o livro nós sentimos esta tensão sobre o que é real e o que não é. Nós não sabemos exatamente, aquilo é um sonho, elas nunca saíram de facto da prisão e ela está simplesmente a alucinar. O que é que se está a passar ali? O que é real? O que é imaginário? O fim do livro acredito que possa ser controverso, possa ser insatisfatório para muita gente, inclusive para mim foi um bocadinho. Eu preferia se calhar uma coisa mais esclarecedora, mas eu acho que sinceramente até foi um livro que acabou com o mesmo tom de todo o livro, esta tensão entre o que é real e o que não é, e as milhares de perguntas que me ficaram na cabeça. O que é que estavam ali presas? Porque elas em específico? Quem é que eram aqueles homens que as prendiam? Com que motivo? Aquele som que elas ouviram e que de alguma forma foi o que as libertou, era o som do quê? Quem é que disparou aquele som? Porque é que nem sequer se lembravam do momento em que foram presas? Milhares e milhares e milhares de questões assim na minha cabeça. A verdade é que foi um livro tão incomum, foi uma leitura tão marcante que dias e dias passaram depois de eu ter terminado e eu continuo com estas questões de vez em quando bem-me à cabeça e eu fico naquela a tentar encontrar respostas para estas perguntas, a querer perguntar diretamente à autora, que não posso porque já faleceu. Mas é realmente uma leitura muito marcante. Se já alguém leu, diga-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência, se gostaram, se não gostaram, se estão a pensar ler. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.